Boa noite, todo mundo. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou Soraya Riso, da Sobeste. Muito legal ver tanta gente aqui entrando. Oi, Simone. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, e você, Soraya? Também, graças a Deus. Melhor agora, né? Nós aqui no canal da Sobeste com você e essas pessoas lindas entrando para saber um pouquinho mais sobre o tratamento de feridas com a pressão negativa. Olha aí, muita gente entrando. Sintam-se à Bastante vontade, gente pessoal, aí na lembrada. sala, né? É, Gostoso. sejam bem-vindos, um E momento muito especial, acho que para nós, né, Soraya, estomaterapeutas, é sempre um momento único, né? Nos com reunirmos com um certeza. assunto tão fascinante também, né? Totalmente, né? Acho que isso, nós estamos tendo a gratidão de ter a Moniquinha aqui com a gente. Olha que lindo, que maravilha. Uau, que legal, Pessoas bem-vinda. ilustres, né? Sim, com Muito certeza. bom. Vamos então nos apresentar, vamos ficar uma coisa bem informal, tranquila, né? Eu sou Soraya Riso, então sou enfermeira, estomaterapeuta, sou diretora da Sobeste, faço parte da diretoria e é uma gratidão estar aqui com o pessoal da 3M, representado pela Simone, que é estomaterapeuta, para a gente falar um pouquinho sobre a instilação na pressão negativa no tratamento das lesões. Fala um pouquinho de você para a gente, Simone. Com certeza. Primeiro, boa noite a todos. Quero dizer que é um privilégio gigantesco estar aqui, porque sou estomaterapeuta há 21 anos. Não vale dizer que eu sou velha, né? É só de vanguarda, né? Comecei com 3 anos na estomaterapia, não, brincadeira. E é um privilégio enorme estar aqui, uma classe que eu admiro, que a especialidade foi um divisor de águas na minha vida, então é um privilégio muito grande. Sou estomaterapeuta, e trabalho na 3M, uma empresa fantástica que traz inovação aplicada à saúde e à vida das pessoas, onde se preza muito pelo trabalho educacional e pelos profissionais, né, educacionais, e podendo trazer um tema tão apaixonante, né, um tema tão gostoso de se trabalhar, porque a própria tecnologia em si é maravilhosa, e assim, o privilégio de poder contribuir para que os pacientes melhorem de uma maneira mais rápida é muito gratificante. É Então, isso mesmo. não é mais um trabalho, é uma realização de propósito. Então, é um privilégio estar aqui com você, Soraya. É prazer de verdade poder conversar esse tempo com você. E com todos que Oh, estão aí, né, nos ouvindo e vão participar aqui. exatamente, Sejam sim. bem-vindos, dá um oizinho. Eu não sei se vou conseguir enxergar aqui, porque eu estou meio um pouquinho longe Tem um monte de gente da câmera aqui. aqui. Mas tem um monte de Tem- gente, já vi que tem bastante gente. E vão dando um Isso. oizinho aí. Nós já estamos com 50 pessoas participando. Já teve gente que mandou boa noite, oi, que mandou que você é linda, que é bom estar aqui com você. Opa! É, já Gratidão. temos aqui bastante pessoas. E eu quero convidar quem ainda não é associado da Sobeste, que venha conhecer, entra no site sobeste.com.br, conhece um pouquinho da nossa associação, venha, não precisa ser estomaterapeuta para você se associar, depois você vai fazer o curso, se não é, quem já é, venha fazer parte, se não faz, venha para o nosso time, participe, né? Porque sempre é bom a gente conhecer e estar com os nossos pares, né? E agora eu Exatamente, procure um curso certificado. exatamente isso. Muito bem lembrado, Simone, porque se o curso não for certificado, como que a gente é reconhecido aí fora, como que a gente tem a fidelização de um conhecimento fiel, né? O que é mundialmente reconhecido, porque nós estamos ligados à Associação Internacional. Então, isso é um fator para nós que primamos, né, pela ciência, pelo conhecimento. Isso é fundamental. Muito bem lembrado, Simone. Obrigada. E vamos então começar a Nada. conversar sobre o tema, né? Que acho que está todo mundo aqui querendo saber um pouquinho sobre a instilação. Mas eu acho que antes de falar disso, Simone, acho que a gente podia conversar, você falar um pouquinho para a gente sobre a própria terapia por pressão negativa, né? Como que ela é, as indicações. Explana um pouquinho para a gente esse tema, por favor, Simone. Acho fundamental que a gente comece dessa forma, né? Porque para entender a terapia por pressão negativa com instilação, é importante que a gente dê um passinho atrás, né? E entenda o que é terapia por pressão negativa, afinal de contas, né? Que coisa é essa? Só para fazer
um comparativo aqui do meu passado e do meu presente hoje, para que as pessoas se contextualizem. Quando eu fui para a área de saúde, eu meio que fui porque eu não gostava muito de física e matemática, sabe? E só que assim, Soraya, hoje eu trabalho com terapia por pressão negativa, que é física, matemática, e a gente calcula tudo, né? Então, assim, A não gente adianta. acha que Quando é vai se ver propósito, livre, né? A gente acha que vai se ver livre, mas não se vê. Por isso que na escola o professor fala, você vai precisar disso tudo. lá Agora na a gente frente um dia você vai sabe. precisar, e agora está aqui, ó, batendo na porta, e é apaixonante, tem É, significado, né? Então, exatamente. a terapia por pressão negativa é muito legal porque é um tratamento avançado de ferida, através de meio úmido, onde se entrega uma pressão subatmosférica, que a gente chama de pressão negativa, mas o nome certo seria subatmosférica, de maneira localizada e controlada. Como que acontece isso? A gente primeiro vai colocar um material que preencha o leito da lesão, que ele seja reticulado e seja capaz de distribuir a pressão de uma maneira uniforme por todo o leito da lesão, né? Depois a gente cobre com filme de poliuretano, que tem que ser bem vedado, ou seja, o segredo da pressão negativa é ter uma boa vedação. Aí depois disso a gente vai ter um dreno, que vai ter vários nomes, mas aqui hoje eu vou chamar de sistema de drenagem e de sensor, né? E a gente faz uma abertura do tamanho desse sensor no filme de poliuretano, acopla esse sistema e vai fazer com que esse dreno, com que esse sensor se ligue a um equipamento, né? E esse equipamento vai estar ligado, vai ter um reservatório. E, na verdade, esse sensor é uma parte inteligente que vai fazer a entrega da pressão negativa, vai retirar o exudato, fazer com que esse exudato, os debris, sejam levados através desses tubos até o reservatório. E isso faz com que o microclima da lesão esteja muito melhor, né? E daí você deve estar perguntando assim, tá, mas como é que funciona esse sistema? O que é esse negócio de puxa ar, empurra ar e faz isso e faz aquilo? O que que gera, né? A gente tem separado em duas ações que a gente chama de macrotensão e microtensão. A macrotensão, na verdade, é aquilo que a gente consegue já ver rapidamente, que é a redução do tamanho da lesão já em até 40% na hora que a gente liga o equipamento, porque ele retira o ar, essa esponja reticulada se contrai, sai todo o ar e essa lesão, as bordas começam a se aproximar, né? Outra coisa que acontece é a retirada de todo o exudato, retirada de todo o edema, de todo o material de debris que tem no leito da lesão, né? Com isso, eu faço a redução do edema e melhoro a perfusão de todo o leito da lesão, fazendo com que já haja uma grande melhora. E a gente tem um outro fator que a gente chama de microtensão, que está relacionado com o micro, aquele pequenininho que a gente não consegue ver, que está relacionado com o estiramento celular e a migração das células de granulação para o leito da lesão de uma maneira mais efetiva. Então, as células, além de elas se formarem em maior quantidade, elas são mais estiradas. Se a gente fosse olhar numa lâmina lá de avaliação tecidual, a gente ia ver que ele forma como se fossem umas línguas, né? Umas lâminas maiores que com isso vai preenchendo. E por que acontece isso? Porque a pressão negativa, ela é como se ela estivesse puxando, né, esse tecido de granulação para se estirar em direção à esponja. Então, quando ela migra e estica, ela faz com que esse tecido fique mais exuberante, fique mais bonito, vá preenchendo o leito da lesão e vá acontecendo o preenchimento do leito da lesão. Então, o princípio básico funciona dessa forma. E daí você deve estar perguntando, eu estou falando, falo bastante, viu, Soraya? Fica à vontade para ir Por interrompendo, por favor, favor. Se deixar imagina, comigo, imagina. Com eu engato a certeza. fita e vou embora, tá? É isso aí. Então, pode. E quando a gente pensa em pressão negativa, você deve estar pensando, será que tem uma pressão padrão? Como que a gente pode fazer, né? A gente sabe, a Isso. pressão negativa, ela é utilizada desde a década de 90, né? A partir de 97 e tudo mais, e tem um estudo de Moricas que fala que a pressão no padrão ouro para utilização é menos 125 de pressão, de pressão. Por que acontece isso? Porque à medida que eu aumento a pressão e chego em menos 125, eu tenho um aumento da perfusão de sangue naquela região ali de até 4 vezes. E os estudos, fizeram vários estudos comparando menos pressão, mais pressão ou máximas pressões, e a gente vê que é formado uma curva. Então, à medida que vai subindo a pressão, essa perfusão vai aumentando. Quando chega em menos 125, chega lá no topo, né, que são 4 vezes. A partir do momento que eu continuo subindo essa pressão, essa curva vai descendo, e quando eu chego em menos 400, por exemplo, eu já não tenho mais quase efetividade nenhuma de aumento de fluxo sanguíneo. Então, com isso, é provado em estudos de altíssimo nível e tudo mais, que é muito importante que a gente siga esse padrão ouro, para que a gente tenha esse efeito maravilhoso que é
a terapia por pressão negativa no leito da lesão. E deve ter gente aí pensando, né? Quem ainda não trabalha com isso, né, Simone? Como é que eu chego na pressão 125? É para toda ferida? Toda ferida eu ponho 125? Eu já começo com uma pressão menor e vou para maior? Eu pego a maior e vou para menor? Como que é essa indicação da pressão? Bom, a pressão negativa, normalmente a gente já padroniza e entra normalmente com uma pressão de menos 125, por sabendo pelos estudos que você vai ter esse aumento da perfusão máxima, né? Porém, existem algumas situações que a gente pode citar, por exemplo, um enxerto, que a gente precisa eventualmente de uma pressão menor, ou quando vai trabalhar com pediatria, né? Que é tudo tão pequenininho, a gente tem que tomar cuidado com tudo ali. Aí existem Delicado, estudos, né? exatamente, existem estudos específicos, tem mais ou menos, se não me engano, 12 estudos que são conhecidos mundialmente, está chegando mais Muito estudos pouco por aí, ainda, né? Precisa muito muito pouco. essa área da Tem, pediatria. exato, tem mais alguns chegando, mas ainda os mais conhecidos são esses 12, e eles têm algumas indicações específicas para RN, específicas para pediatria. Então, dependendo do tipo de paciente, a gente vai utilizar algumas questões, alguns parâmetros para fazer essa regulagem do equipamento, né? E você deve estar pensando, tá, tudo bem, você falou da esponja, você falou do sistema de drenagem, e você falou do equipamento, mas como que funciona isso? Tem como você mostrar de uma maneira ética aí, mostrando como que funcionam as coisas? Existe sim. Então, eu trouxe algumas aqui para mostrar. Então, existem vários tipos de materiais de preenchimento, vou mostrar algumas esponjas para vocês. Então, a gente tem as esponjas pretas, que são as esponjas, é o pretinho básico, é o standard, né? Que é o reticulado do tamanho ideal para entregar pressão negativa. A esponja da pressão negativa é importante falar que ela precisa ser hidrofóbica, ou seja, ela não pode ficar encharcada com o exudato, porque eu preciso que a pressão negativa primeiro chegue na ferida, né? E depois que a gente tire esse exudato, a pressão negativa precisa caminhar, vamos dizer assim, em todo o leito da lesão. Então, eu preciso ter esse material reticulado. Existem as esponjas com prata também, que são esponjas que têm a mesma característica da esponja do pretinho básico lá, mas elas são impregnadas com prata, fazem uma liberação sustentada e fazem controle de bactérias e tudo mais, todo agente que pode estar infectando esse leito, ela faz a liberação e faz o controle com até 30 segundos, 30 minutos. A gente já tem uma redução de 99,9% dessa contaminação desse leito, então eu tenho segurança para tratar. Normalmente essas esponjas são feitas de poliuretano. Tem também as esponjas para tecidos nobres, que essa aqui é uma esponja que a gente fala que é de álcool polivinílico embebido em água. Quero ressaltar que o nome da esponja, a esponja, ela é feita de álcool polivinílico. Porque quando a gente pensa em álcool polivinílico, vem o quê na nossa cabeça, Soraya? Vem Álcool, líquido. álcool, líquido, Vem álcool, vem é, líquido. Mas a isso. esponja é feita de álcool polivinílico, mas o que a deixa úmida e embebida e específica para proteger tecidos nobres é a água destilada. Então, isso é importante falar também, né? Se a gente for olhar também, existem alguns estudos que falam até de outras superfícies para preenchimento, mas a gente sabe também que o padrão ouro que a gente tem são essas aqui que eu mostrei para vocês, né? E Sim, quando a são as gente fala esponjas. exatamente, né? E quando a gente fala de como levar essa pressão, o filme de poliuretano, ele é um filme de poliuretano que é um pouco mais espesso, mais fechado, né? Se comparado, por exemplo, ao que a gente usa para outros fins, porque ele precisa vedar, ele tem que fazer uma suboclusão, então ele tem que ser um filme de poliuretano que seja firme para ocluir, né? O segredo da pressão negativa é um bom preenchimento, uma boa colocação de poliuretano, uma boa colocação de um sensor também, que eu até trouxe um sensor aqui. Existem outros modelos, mas um sensor que nada mais é do que um dreno com uma parte inteligente que vai entregar a pressão negativa, vai controlar todo aquele microambiente, o que se entrega de pressão, o que se retira de exudato, né? Como vai fazer o controle para que não haja entupimento e vai levar todas as informações da ferida lá para o equipamento, né? Além de levar o exudato para o reservatório, vai levar para o equipamento. O equipamento vai dizer quanto foi quanto tempo está de drenagem, quanto tempo faz que iniciou a terapia, qual é a pressão que está garantindo ali, se houve variação de pressão para mais ou para menos, se o equipamento foi desligado ou não. Então, é um sistema super inteligente. E quanto mais o equipamento tiver de informações que possam dar segurança para mim e para você, como profissionais, dizendo a pressão prescrita está sendo seguida, porque isso é uma coisa importante, aquilo que é prescrito precisa ser entregue, eu não posso prescrever menos 125 e entregar 80, 60, mas eu tenho que entregar aquilo que é prescrito.
Então, quanto mais a gente tiver esse equipamento com fidelidade dos dados, controle de tudo isso, mais importante é. E, Simone, deve ter também outras questões, né? Aliás, tem várias questões com relação à pressão negativa, mas uma que normalmente me perguntam a gente usa a terapia do começo ao fim, vai até a cicatrização da ferida? Olha, que pergunta legal essa, né? Porque essa é a pergunta que não quer calar, né? Eu só não vou dizer Exatamente, que é a pergunta de US$ 1 milhão, porque a gente já tem a resposta aqui, né? Felizmente, né? com E acabamos certeza. gastando esse dinheiro todo. Não, É. a terapia por pressão negativa não é um modo fim de tratamento, ou seja, onde você começa o tratamento e vai até a estabilização final, até o finalzinho de tudo. É uma terapia meio, onde você vai pegar as lesões mais complexas que precisam ter uma ativação, um controle daquele processo inflamatório. Você prepara aquele leito para a próxima fase, seja ela para um enxerto, seja ela para uma aproximação de bordos de uma sutura, ou para uma cicatrização por segunda intenção, para a gente migrar, desculpa, para uma terapia, uma cobertura especial de meio úmido, para outras tecnologias. Então, ela é um meio do caminho, ela vai favorecer e vai encurtar o tempo de tratamento de uma maneira significativa para que você possa ter um resultado melhor. Que Vou tomar legal, uma água né? aqui. Por favor, fica à vontade. Que legal que é isso, né? Porque tem algumas interesses, né, de que a pressão negativa nem seja usada, e aí acaba até falando com relação a isso, você vai usar uma máquina do começo ao fim? Não, a gente tem que entender exatamente qual é o mecanismo de ação, como você extremamente explicou em poucas palavras, né, essa questão da macro e micro deformações que a gente tanto ouve falar que a pressão negativa faz. Você falou para a gente que ela também pode ser indicada, por exemplo, numa lesão que tem infecção, né? Mas que você não precisa, ela não é um tratamento, mas ela pode ser utilizada e até fazer com que essa lesão venha a ser tratada, às vezes até tendo necessidade de utilizar um antibiótico, né? Agora, eu queria entrar justamente no nosso tema, que é a instilação. A gente já tem, né? Tudo que você falou, parece que a gente já tem uma terapia aí completa, né? Tirando dois fatores, que eu acho que é aí que talvez entre a instilação. Vamos ver, explica pra gente o que é essa questão da instilação na terapia por pressão negativa. Bom, então entrando realmente no tema dessa nossa conversa super agradável, a gente vai falar um pouquinho sobre a pressão negativa com instilação. Então, na verdade, o que é a terapia por pressão negativa com instilação? É a terapia por pressão negativa, que eu já expliquei para vocês, que aliada a um processo de instilação, ou seja, eu levo uma solução para esse leito da lesão e faço com que a ferida fique imersa numa solução durante um tempo, e isso faz com que haja uma maior solubilização dos debris, que haja uma melhora do leito da lesão, que haja uma descontaminação muito mais rápida, ou seja, eu vou fazer com que haja uma aceleração das melhorias, é como se eu estivesse fazendo curativos, procedimentos de limpeza, né, de irrigação dessa lesão, de limpeza, mas sem a necessidade de abrir o curativo. Então, a cada 3 dias, durante esse período de 3 dias, que é o tempo correto da gente permanecer com a instilação, eu vou ter períodos cíclicos de instilação. E vocês devem estar perguntando aí, né? Qual que é a diferença de irrigação para instilação? Tem diferença ou a mesma coisa, Simone? Tem diferença sim. Eu vou dar um exemplo de casa, que é muito fácil para a gente entender. Quando a gente faz a irrigação, é como se você estivesse ou lavando a tua calçada com uma mangueira, ou então estivesse pegando uma peça de roupa onde você põe embaixo da torneira, do tanque, e faz com que a água corra naquela roupa ali, e você tira e vai colocar no seu devido fim. Agora, a instilação, não, a instilação é um processo, entre aspas, de molho. Você vai deixar a ferida imersa naquela solução, impregnada com aquela solução. É mais ou menos quando pegar um tecido, uma roupa, e você vai deixar imersa no balde com a água ali. Você tem um período específico, uma solução específica, e você quer uma ação, você quer desencrustar alguma coisa ali. E a instilação é a mesma coisa. Então, em períodos que eu posso programar, eu vou deixar a ferida imersa numa solução de escolha, e isso vai fazer com que a cicatrização seja muito mais rápida do que, inclusive, a pressão negativa tradicional. Então, ela melhora ainda mais esse processo de redução do tratamento
e melhora ainda mais a questão do preparo do leito para a próxima fase. E para Ou isso, seja, né, se já não bastasse o que ela já fazia, agora ela também faz o processo de limpeza, porque a limpeza da lesão a gente faz de acordo com a troca, né, do curativo, que é a irrigação que você falou, né? A gente irriga a ferida, às exatamente, vezes precisa até fazer algum outro tipo de limpeza mais agressiva. Agora, durante a permanência, que é quanto tempo que é a troca três mesmo da dias. terapia? O ideal é Isso. 3 dias. Eu sempre digo Mas também que a o gente uso da... pode deixar Exato. até 5 dias, 7 dias? Então, o que eu vou falar para você hoje, Soraya, o que os estudos falam? Os estudos falam assim Isso, que é que nem colchão. Quando você compra o teu colchão, você tem um prazo lá de, sei lá, de 5 anos, né? isso. A fábrica garante a segurança e a efetividade do teu colchão para não afetar a tua coluna até 5 anos, né? Uhum. Então, a pressão negativa, quando a gente usa os estudos que comprovam a sua eficácia, a gente recomenda até 3 dias. Porque o que acontece? É uma esponja que eu vou fazer uma tração, eu vou fazer com que haja uma contração através da pressão negativa e ela pode ter um efeito memória. Então, eu preciso que essa pressão negativa seja entregue em todos os lugares, né, de uma maneira efetiva. Então, garantidamente, a gente tem o prazo máximo de três dias. Agora, se eu falar para você, se eu falar para os nossos convidados aqui que tem gente que deixa mais tempo, eu não posso dizer isso porque eu sou profissional de saúde, eu sei que tem gente que deixa mais. Mas eu hoje aqui, como gerente de especialistas clínicos, inclusive quero mandar um abraço para todo o time de especialistas clínicos, que eu acho que tem várias pessoas aí, né? Tem até dermato, tem sim, tô vendo aqui. Exatamente, o time de especialistas está aí, que trabalham junto com a gente. A gente orienta isso, mas a gente não pode interferir também na prática clínica do profissional, enfermeiro ou médico, que queira deixar um pouco, alguns dias a mais. Mas os estudos mostram que a efetividade maior é até 3 dias. Até porque, se você deixar muito tempo, tem gente que eu já vi casos absurdos, que nem você citar o número de dias aqui, e como o tecido ele vai migrando em sentido à esponja, na hora de tirar, há sangramento e a gente acaba dando um passo atrás. Então, ao invés de Isso. você economizar na esponja e no curativo, você volta É. na fase inflamatória, na fase de hemostasia, para depois voltar na inflamatória de novo. Então, fica naquele jogo de empurra-empurra, né? É por isso que eu te fiz essa pergunta, porque realmente a gente pega algumas prescrições e que querem deixar mais tempo, e você às vezes, em vez de ajudar o paciente, você às vezes atrapalha, porque gruda, aí vai falar que aquela marca não é boa porque grudou, e nem sempre é por conta de marca ou a qualidade, ou é porque você não soube avaliar direito e seguir realmente o que os protocolos eles determinam, os estudos, né, Exatamente. determinam. É a prática baseada em evidência, né? E até quero puxar um Exatamente. tema aqui, que eu acho que não faz muito parte, faz parte do cerne do assunto também, mas colocar uma pitadinha nessa discussão, que é a seguinte: às vezes pensando dessa forma, a pessoa pensa assim, bom, então para não grudar, eu vou colocar alguma coisa que sirva de interface para não grudar e Isso, vou pôr a pressão negativa. Aí acaba exatamente. colocando a gás não aderente com petrolato, coloca Isso. a malha de silicone. Só que o que acontece? Realmente você tem uma aderência menor. Só que vamos pensar um pouquinho. Se eu tenho uma pressão negativa que vai puxar o tecido para dentro de si para fazer crescimento, quando eu ponho uma interface, esse processo não acontece. Ou seja, a pressão negativa que eu ia entregar de menos 125 já não é entregue na sua totalidade. Então, eu tenho que corrigir a pressão. Às vezes não consigo, por exemplo, se a pessoa não tem o traquejo disso, não consegue corrigir. E daí está prescrevendo menos 125, está entregando um pouco menos. E isso pode não que vai interferir diretamente no resultado, mas é sim uma interface que pode diminuir a entrega de efetividade que a gente espera. Então é importante que as pessoas que usam pressão negativa e com instilação também, até porque não tem indicação, entendam isso também, porque é necessário que haja essa interação da esponja com o leito da lesão para que a pressão negativa seja entregue, para que a solução de escolha seja entregue e que todo esse material seja retirado de uma maneira efetiva também. Muito bom, é isso mesmo. Agora, voltando para a estilação, os materiais que a gente pode utilizar para estilação, quais são? Existe alguma, ou melhor ainda, existe contraindicação do que usar na instilação? Sim, na verdade existe. Uma principal contraindicação, por exemplo, é a gente usar uma esponja, por exemplo, impregnada com prata, né? Num sistema de pressão negativa com instilação, porque a liberação da prata ela tem que ser feita de maneira gradativa para que tenha a sua efetividade.
A partir do momento que eu tenho uma solução que vai encharcar essa esponja e que essa esponja ela vai fazer com que a liberação seja mais rápida, isso é contraindicado. Então, não tem necessidade, até porque a questão da própria instilação, ela faz com que o leito da lesão seja limpo frequentemente, seja lavado frequentemente, e isso faz com que até não haja necessidade de utilizar nesse momento a prata. Uma outra questão também é que a diferença da composição a composição não, mas eu digo da questão de ser mais hidrofóbica ou menos hidrofóbica. Quando eu faço a terapia por pressão negativa com instilação, eu preciso ter uma esponja menos hidrofóbica, ou seja, ela precisa ficar um pouco mais encharcada para na hora desse molho, vamos dizer assim, ela ficar mais encharcada. Porque a esponja normal, ela é mais hidrofóbica, ou seja, ela vai ficar mais seca. Então, eu tenho que usar o kit como ele vem certo, de instilação, com instilação, de terapia por pressão negativa normal, normal. E também a gente até pegando um gancho aqui, existe também a terapia por pressão negativa com uma opção de limpeza, né? Então, que tipo de esponja é essa? É uma esponja que ela tem um formato diferente, ela tem uma primeira camada ela é toda reticulada com buraquinhos maiores, aqui não sei se dá para vocês verem, e Dá para depois ver tem bem. outras esponjas que a gente pode fazer a associação delas de acordo com a necessidade de profundidade, mas essa aqui é a camada de contato. Por que ela tem esses furinhos maiores de 1 centímetro aí? Porque no momento que a gente faz a instilação e a gente aplica a pressão negativa, então esse vai e volta de ciclo, existe uma agitação mecânica em cima desses orifícios, fazendo com que o material esfacelado que tem no leito da lesão seja removido. Então, nessa terapia por pressão negativa, com essa opção de escolha de limpeza, né, traduzindo o nome ao pé da letra, a gente pode ter até mais tecido esfacelado e Olha tecido que legal. desvitalizado no meio da lesão, de 60% até 80%. Olha Então, que é a legal. evolução da evolução, né? Então, Da a evolução. instilação, ela vem com grandes possibilidades de mudança e de acelerar a cicatrização de uma maneira sensacional, é apaixonante mesmo. Até Uhum. eu fico empolgadíssima em falar disso, porque é um assunto muito gostoso. Viver os pacientes É. melhorando é muito bom, né? Não, e ou seja, né, aqueles pacientes que às vezes é muito difícil você, por exemplo, internar um paciente para fazer debridamento e colocar a pressão negativa. Faz debridamento e põe a pressão negativa. Poxa, você coloca o paciente, né, em risco até. Então, o que você está me dizendo é que eu agora posso ter a opção de uma terapia com feridas que tem necrose, ou esfacelo, ou só esfacelo, não sei, eu quero que você me fale um pouquinho mais sobre isso, né? Porque uma coisa, a necrose é diferente do esfacelo, e a Sim. quantidade desses tecidos que pode realmente ter. Você já falou um pouquinho, mas queria que você explanasse um pouco mais, porque isso realmente na nossa realidade do dia a dia é um grande desafio, né? Então é importante a gente comentar. Vamos, fala um pouquinho pra gente sobre Na isso. terapia por pressão negativa tradicional, o ideal é que sempre se faça o desbridamento e que se tenha minimamente, né, de tecido esfacelado para que a terapia funcione, porque você vai fazer o processo de entrega da pressão negativa e retirada da grande quantidade de exudado. Isso. Esse Quando você minimamente você quer dizer assim, em torno de no máximo uns 10%, né? Por aí, mais ou menos. No máximo, isso. Com a estilação, você tem aí, normal, você tem aí até 20, um pouquinho a mais de percentual para você utilizar. Com a terapia, com o modo de limpeza, que é essa que eu mostrei por último agora, saiu um estudo agora em 2021 que fala que pode ter de 60% a 80% do tecido desvitalizado, podendo ter até alguns pontos de necrose. Por que a gente tem essa opção? Porque tem pacientes que não têm condição de ir para centro cirúrgico nesse momento que estão instáveis, né? Ou Exatamente. porque, de repente, não é uma boa opção, clinicamente, o profissional escolhe, eu não vou fazer um desbridamento cirúrgico agora tão agressivo, pode ter alteração de coagulação e tudo mais, então é feito esse processo um pouco menos agressivo, né, de limpeza, e fazendo instilação, e vai fazendo desbridamento, e essa movimentação mecânica vai fazendo o desbridamento. E através dos ciclos, né, quanto esse estudo de 2021 também fala do Pouquin, que é um dos grandes estudiosos da pressão negativa, fala que quanto maior o número de ciclos com durações menores, melhor a efetividade e melhor o resultado, né? Então, vale pesquisar esse artigo aí, porque é bem interessante também. Com certeza.
E aí eu já quero pegar o gancho do que você está falando, porque a minha prática hoje maior é no domicílio, né? Eu trabalho bastante com atendimento domiciliar. E aí eu queria que você explanasse isso. Como é que a gente usa, né, a terapia por pressão negativa no domicílio? Até porque uma das questões de, às vezes, não utilizar a terapia é justamente porque as lesões às vezes aparecem com um esfacelo, né, um 30% do leito é esfacelo, 40%, e agora, tendo essa opção, eu acredito que possa ser usado, não é verdade, Silvane? Assim, a terapia por pressão negativa convencional, ela pode ser usada no domicílio, sem nenhuma restrição. Quando a gente tem a questão da instilação e da instilação com opção de limpeza, né, falando tecnicamente aqui, a gente tem que ter alguns cuidados a mais, porque é um equipamento muito mais sensível, mais complexo de se controlar os parâmetros, tem a questão do vazamento, tem a colocação de locais desafiadores e tudo mais, tem a questão de legislação. Então, normalmente, quando tem que fazer a instilação, é importante que o paciente ou esteja na instituição hospitalar ou esteja em domicílio com a equipe de saúde através do home care, né? Para que haja o controle do profissional, o olhar clínico do profissional. Apesar de a gente ter a função de que a função paciente, onde ele não tem a possibilidade de mudar os parâmetros e tudo mais, é importante que a gente tenha essa visibilidade de que o ambiente hospitalar também é importante nesse momento. Por outro lado, também, quando eu consigo acelerar esse processo de limpeza, de desbridamento, de uma maneira mais efetiva no hospital e que ele tenha alta mais precoce, vamos dizer assim, eu tenho outras possibilidades de terapia por pressão negativa no domicílio. Aí eu posso voltar para a terapia tradicional, eu posso voltar com a terapia por pressão negativa mecânica, que você não tem necessidade nem de ligar em equipamento elétrico, eletrônico, com reservatórios menores. Então, existe uma gama de produtos de pressão negativa hoje que você pode utilizar, inclusive, no domicílio. Por exemplo, a gente tem também, existe também o gerenciador de incisão cirúrgica, onde é uma terapia por pressão negativa específica para incisão cirúrgica, feita para fazer a justaposição dos bordos, fazer com que haja redução do seroma e do hematoma. E o paciente fica 7 dias com ele em casa, né? Então, dando muito mais segurança. Eu, inclusive, usei, né? Virei eu quis experimentar em mim mesmo, a sensação de segurança que traz é sensacional. A partir do momento que você coloca, você não sente mais dor, consegue se mexer bem e a sensação de conforto é muito maior. Então, para cada tempo, existe uma terapia por pressão negativa. Né? A instilação é utilizada para aqueles casos mais desafiadores, não só voltados para a infecção, mas aquele caso onde eu quero ou acelerar o tecido de granulação, ou eu quero melhorar o leito dessa lesão, e até falando assim, aonde que eu vou usar a terapia por pressão negativa com instilação? Eu tenho uma ferida e eu tenho uma indicação, por exemplo, de usar uma esponja preta, mas eu fico pensando, será que eu poderia utilizar uma instilação nesse momento? Qual que é o meu objetivo aqui? Eu quero limpar, cicatrizar e tratar, né? Então, se eu penso nesses três conceitos, eu posso indicar terapia de instilação. E daí eu penso assim uma outra coisa da seguinte forma: eu quero fazer com que essa lesão granule e preencha esse espaço o mais rápido possível. Então, a instilação com certeza é uma boa indicação, porque da terapia por pressão negativa tradicional para a instilação, eu tenho até 44% de aumento de produção de tecido de granulação mostrado em estudos feitos com porcinos. Né? Então, a gente tem muita evidência científica de que a gente pode utilizar com excelentes resultados. Né? Então, para cada tempo, a gente pode fazer. E pode fazer o contrário também. Eu começar com uma instilação, e daí eu vejo assim, bom, o que eu queria agora, eu já obtive, eu já tenho menos exudação, o exudato já não está mais tão espesso, já não tem esfacelo, o que eu posso fazer? Posso migrar para terapia a vácuo convencional? Posso também, né? Ou então migrar para uma outra terapia, seja ela cobertura, aproximação dos bordos, ou seja lá qual opção que o profissional tiver. Nossa, é uma gama de condições que nós temos para melhorar e otimizar o tratamento, né, Simone? É Agora, verdade. algo que ronda muito, né, por aí, e que toda vez que a gente fala sobre isso é algo que vem e vem aquela perguntinha, mas isso tudo é muito caro. Como que a gente vai pagar isso? Quem que vai pagar essa conta, né? Então,
Vamos falar um pouquinho sobre essa questão dos custos. Como é que a gente trabalha os custos com relação a essa terapia, Simone? Olha, essa pergunta também é sensacional porque é o discurso que a gente mais ouve. Ah, não, não vou por pressão negativa porque é muito cara. Na verdade, sim, quando a gente pensa em economia da saúde, a gente tem que pensar no tempo total de tratamento e em todos os custos que envolvem, né? É claro que se a gente for pegar o custo do kit inteiro da cobertura, pontualmente ele é mais caro do que uma cobertura de hidrocolóide, uma outra cobertura, uma espuma, qualquer outro tipo de esponja, um silicone, seja lá o que for, Silicone, colágeno, né? Enfim. colágeno, seja lá o que for. Uhum. Agora, o que acontece? Quando a gente pensa numa pirâmide do tratamento, o que eu penso? Eu tenho o tempo de internação, aí eu tenho o tempo que eu vou levar, às vezes que eu vou levar esse paciente para o centro cirúrgico para fazer desbridamento, e o tratamento lá com a cobertura normal é um custo pontual menor. O que acontece? Eu tenho essa altura aqui dessa coluna. Quando eu faço a utilização da terapia por pressão negativa, o que acontece? Eu aumento esse custo adicional do curativo em si, mas eu diminuo o custo das idas para o centro cirúrgico e diminuo o tempo de permanência do paciente internado no hospital. Então, com isso, eu puxo essa linha para baixo e eu tenho, provado por estudos, né? A gente tem aí até 22,6% de diminuição do custo total do tratamento. Ou seja, é um tratamento efetivo? Sim, é. Ele é economicamente viável? Sim, é. Apesar de muitas pessoas fazerem força até para dizer que não, muitas vezes pensando no número de vidas e tudo mais, isso pode impactar a nível de utilização geral, mas quando bem empregado, ele é extremamente efetivo, é econômico e ele traz muitos benefícios. Então, essa coluna comparativa com a terapia por pressão negativa, menos 22% de custo. Ou seja, né? Além do conforto que o paciente tem em ter otimizado isso, né? E quando você Exatamente. leva isso para o domicílio, maior ainda, porque ele tem uma mobilidade maior, né? Ele tem até aqueles sistemas mais portáteis que ele pode andar, ir para algum lugar, fazer sua fisioterapia, dependendo do local que seja esse curativo e do estagiamento que esteja essa Exatamente. lesão, né? E eu queria fazer uma pergunta para você que apareceu aqui no, na nossa live, que é como que, se você já usou nas cirurgias plásticas a terapia por pressão negativa. Sim, a terapia por pressão negativa é amplamente utilizada na cirurgia plástica, seja na reconstrutiva, ou seja na parte estética também, né? Ela tem aplicabilidade desde as reconstruções, onde eu tenho lesões abertas, né? Onde eu posso utilizar a terapia por pressão negativa com a instilação com opção de limpeza, ou então a tradicional também eu posso utilizar, quanto pode ser utilizada também a terapia por pressão negativa para gerenciamento da incisão cirúrgica, que é prevenir a complicação da cirurgia plástica. Então, vai muito bem, sim, tem afasta o grande medo do paciente que vai fazer uma cirurgia plástica se for estética. Eu não quero ter uma complicação, eu estou indo para ficar mais bonito ou mais bonita e de repente eu fico com uma cicatriz. Afasta o medo do médico, né, que vai operar, meu Deus, aquela deiscência e tudo mais, como que vai ser o profissional estomaterapeuta que vai cuidar também seja ele no gerenciamento, seja no tratamento das complicações. Então, pode ser amplamente utilizado. E no enxerto também pode ser utilizado, se coloca em cima de enxerto, faz uma pressão negativa adequada e realmente tem uma aplicabilidade muito grande. A gente tem muitos clientes que utilizam e que são relacionados a procedimentos de cirurgia plástica. Importante a gente falar também, né, Simone, com relação a não é todo mundo que pode aplicar, precisa ser treinado para isso, né? Isso, Além da avaliação ser por um profissional de nível superior, né? Você falou da parte da legalização, do uso, né? Queria que você explanasse um pouquinho com relação a isso. a terapia por pressão negativa, então, ela tem uma indicação certa no momento certo, tem as suas pontos de atenção, né, pontos de contraindicação. Então, é importante que o profissional que vai utilizar tenha em mente o que é isso, né? Quais são os cuidados. Não entrar em máquina de ressonância com equipamento, não entrar em oxigenoterapia hiperbárica, fazer a retirada do equipamento, não permanecer com esse equipamento, com o sistema desligado por mais de 2 horas. Se acontecer isso, trocar todo o sistema, né?
Se for fazer desfibrilação e estiver relacionada ao lugar onde tem o curativo, por exemplo, a pressão negativa, tem que se retirar para fazer desfibrilação. Por exemplo, outros tipos de lesão que não tem indicação, lesão com malignidade ativa no leito da lesão, né? Pacientes que Em têm osteomielite, fístulas, né? Tem gente que fala de fístulas, né? fístula não explorada, não tratada, né? Você não sabe de onde vem nem para onde vai, que tipo de conteúdo vem, né? Então precisa ser explorada. Existem técnicas que a gente isola a fístula através de Donuts e outros isolamentos que a gente faz, né? Para fazer a utilização. Por exemplo, osteomielite não tratada. Então, o paciente tem uma lesão de osteomielite, que é o que vai fazer com que essa ferida sempre esteja aberta. Então, eu preciso primeiro iniciar esse tratamento para daí colocar a terapia por pressão negativa. E então é importante que todo profissional seja treinado, né? E eu, como líder do time de especialistas, que trabalha especificamente com terapia por pressão negativa no país, né, de maneira direta com o meu time de 9 especialistas, indiretamente através de outros mais quase 40 enfermeiros treinados e qualificados a nível Brasil, a gente entende que tem momentos que a gente, como especialista, vai dizer, olha, nesse momento não tem indicação de colocar. Nós precisamos trabalhar de uma maneira transparente, de uma maneira ética, que a gente diga, neste ponto, não tem indicação. O ideal seria fazer tal coisa, né? Então, sempre tem que ter essa observação. Mas o que é importante também é que nós, como especialistas clínicos, possamos levar para o profissional lá que está na ponta, cuidando que ele se empodere desse conhecimento, que ele seja capaz de aprender isso e que ele possa, sozinho, aprender a utilizar essa tecnologia, porque ela é muito segura. Né? Então, o nosso objetivo também é a elevação da prática clínica como um todo, fazer com que essa terapia esteja ao alcance de muito mais gente em menor espaço de tempo para que os pacientes sejam melhor tratados de uma maneira mais rápida. Com certeza, né? Inclusive o próprio cuidado de quem trabalha no atendimento domiciliar na hora do banho, né? A máquina pode, não pode entrar dentro da hora do banho, né? Se for de aspersão. Então, isso tudo a gente tem que ter a questão do cuidado. E com E, relação a. Pode falar, Simone. desculpa, só falando, pegando esse gancho do atendimento domiciliar, né? Muitas vezes, quando a gente vê um tratamento que não está evoluindo bem, a gente fica com uma luz de atenção, por que não está dando certo, né? E teve um Uhum, paciente que relataram, não, já está na 8ª troca. Eu falei, mas não faz sentido, está fazendo 8 trocas de pressão negativa, algo de errado tem, vamos investigar, né? isso. E daí foi se investigar a equipe de enfermagem, e aí a equipe falou assim, não, a gente está fazendo tudo certinho. O paciente, antes de sair do banho, a gente tira todo o sistema, ele entra no chuveiro, a gente lava muito bem a ferida lá no banho, aí depois a gente recoloca o sistema. Então a gente viu assim, puxa vida, realmente está aí o problema, não é a tecnologia, não é a lesão, não é nada, é o processo que está com o problema. Então a gente corrige, Uhum, rota, reorienta, ou até às vezes fala, não, nesse momento então não é, se não está se adaptando, vamos mudar para uma outra terapia. Então é importante a uhum, gente falar isso também, né? Que tem que ter uma com equipe certeza. qualificada e essas coisas acontecem, né? A gente vê. Isso. Procurar treinamento, né? Procurar não só as empresas, mas também a própria sociedade que possa auxiliar, né? Nesse treinamento, Exatamente. nesse conhecimento, para manejar as lesões, para manejar o Procurar os pares, equipamento. né? Exatamente. Trocar Para que. experiências, né? Fazer um benchmarking aí, o que que você está fazendo que está dando certo, né? Me ensina É, aqui como faz. com Procurar estudo, certeza. né? Ir atrás também. É isso aí. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta. A gente já está chegando para o final da nossa live. A Moniquinha mandou aqui. Pena eu estar envolvida com outras atividades, mas foi muito esclarecedor. Que Que bom, bonitinho. fico feliz. Com certeza. Muita gente parabenizando você, a melhor estomaterapeuta do Brasil. Ai, Olha meu que Deus. beleza. Olha só, olha a Que delícia. responsabilidade, hein? Não Meu é? Deus do céu, que as melhores não me ouçam, não ouçam isso. Obrigada pelo Maravilhoso. carinho, pessoal. Obrigada de verdade pelo Ah, carinho. com certeza. Deixa eu ver. Acho que é isso mesmo. Acho que não estou vendo mais nenhuma outra questão aqui. Simone, quero agradecer você por essa parceria. Ah, tem uma aqui que acabou de chegar. Gostaria da opinião sobre o uso da terapia em UPD, não cirúrgica. Úlcera do pé diabético, será que é isso? Deve ser, deve ser. Acho que sim, né? É isso mesmo. É a Moniquinha, úlcera do pé diabético.
Então, ela tem indicação também para lesões de pé diabético. Existem terapias específicas também, até para fácil colocação, né, de tamanhos menores e tudo mais, para que possam ser colocadas, mas ela é muito efetiva para o tratamento do pé diabético, porque a gente tem um paciente que tem uma cicatrização piorada, uma vascularização, microvascularização piorada. Então, todos os benefícios que a terapia por pressão negativa trazem, elas são muito bem-vindas no tratamento do paciente diabético, né? Quando a gente pensa que o paciente diabético tem uma propensão maior até a ter lesões infectadas, a terapia por pressão negativa com instilação, ela é muito bem-vinda também nisso para fazer esse controle, né? Uma outra coisa que eu não citei, que eu acho que é super importante falar também, que a terapia por pressão negativa com instilação, ela é sensacional para quebrar o ciclo do biofilme. Já estava esquecendo disso, me desculpe, pessoal, lembrei Ótimo, isso. ótimo. Então, ele interrompe o ciclo do biofilme. A gente sabe que o biofilme é o grande vilão, né? Por isso a gente tem que escovar os dentes de 3 vezes ou mais por dia, né? Nada mais é Exatamente. do que isso, porque a formação do ciclo de biofilme em 24 horas, eu tenho no mínimo 3 formações de ciclos completos. E à medida que eu Uhum. faço essa instilação, eu vou quebrando essa possibilidade, onde eu vou retirando as bactérias platônicas ali, vou retirando, e as sésseis também não vão tendo a possibilidade de fazer a formação do biofilme. Então, tira as Uhum. bactérias que estão soltas, as que são sésseis já, elas vão ser eliminadas também, então eu consigo segurar o biofilme. Então, E com que na isso, questão da pessoa com o pé diabético, isso é algo rotineiro, né, Simone? rotineiro, lesões de muito tempo de tratamento, então o biofilme está presente. Vasculogênicas, né? Então, quero agradecer a pergunta da querida Mônica e falar que realmente é super bem-vindo. A gente tem tanto o que é o tema da nossa conversa aqui, como outras opções também para terapia por pressão negativa portátil, mecânica, que tem suporte para colocar na perna do paciente e tudo mais. Ele pode sair tranquilamente com a pressão negativa dele das suas caminhadas e Uhum. ninguém vai nem ver que ele está com pressão negativa. É isso aí. Alguém aqui me perguntou com relação à dor. Como é que os pacientes respondem à dor? Bom, isso é muito individual, né? A microtensão, a macrotensão e a microtensão que acontece, quando a gente pega o equipamento e mostra, a gente até pede muitas vezes para a pessoa encostar o dedo onde tem a pressão negativa. Ela é muito sutil ao toque, então ela é uma pressão subatmosférica muito delicada. Porém, existem alguns pacientes que podem referir dor. Por isso que a gente tem a regulagem da pressão, que normalmente não interfere na dor. Aí a gente tem a questão do modo, se eu vou colocar contínuo, intermitente ou dinâmico, né? E também tem na questão da intensidade, que normalmente é aí que a gente mexe. Eu posso ter baixa, moderada ou alta. A velocidade com a qual eu entrego a pressão negativa para essa lesão é que normalmente mostra se o paciente tem dor ou não. Então, se ele tem dor, a primeira coisa que eu vou fazer é diminuir a intensidade, de alto para moderado e moderado para baixo. E depois eu vou fazendo uma graduação, vou tentando ajustar isso, colocando para melhorar a questão da dor. Mas normalmente é muito bem aceitável, né? E quando É isso. a gente deixa no contínuo, normalmente o paciente ele tem uma acomodação de sensação maior do que, de repente, muitas vezes na dinâmica ou na intermitente. Mas é muito mais na questão da regulagem da intensidade que a gente mexe para diminuir a questão da dor. E isso é importante para as pessoas saberem que elas têm que modular isso, né? Porque muitas vezes o paciente fala que está com dor, 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 e quero que tira, tira. Não, vamos tentar fazer dessa forma, diminui. Olha, veja, não tá, né? Porque se não tiver paciência nessa hora, não tiver aquela questão da confiança também, a gente não consegue auxiliar, E né? até a questão emocional e intelectual do paciente em acreditar no tratamento e receber esse tratamento de uma maneira adequada, né? Outras Uhum. duas coisas que eu não falei. Integridade da pele perilesional. Precisa ter uma pele íntegra, que seja limpa, seca, livre de gordura, de desengordurada, né? Que eu possa aplicar uma película que seja agradável à pele e que evite a desnudação dessa pele. Eu preciso ter uma margem para fazer uma aderência adequada de no mínimo 3,5 cm, né? Para que tenha uma boa aderência. E agora quem vai fazer uma pergunta sou eu, né? Ninguém me perguntou se é fácil ou difícil tirar a pressão negativa, se dói ou não dói. Então, eu vou fazer a pergunta É, e eu vou responder, né? Na é, verdade, assim, antes de tirar, o ideal é a gente desligar essa pressão negativa durante um tempo. O ideal seria
uma horinha, até no máximo 2 horas, para você deixar com que a pressão negativa se equilibre de novo com a pressão atmosférica normal e que essa esponja tenha os seus retículos abertos e a facilidade de retirar esse material de dentro da lesão seja muito mais fácil. Então, esse é o grande segredo, né? E a remoção do filme de poliuretano na técnica correta, sem fazer 90 graus, fazendo todos aqueles cuidados que a gente, né, é conhecedor de cuidados com a pele e cuidados com adesivos médicos que a gente precisa ter. Com certeza. E super importante o que você lembrou, porque a técnica, por isso que precisa do treinamento, da capacitação da pessoa, tanto para colocar como para retirar, como para Exatamente. trocar, né? Porque se não tem, desliga a máquina, já puxa, vem tudo que cresceu, vem junto, né? Ou às vezes E até na pressa, nem desliga, já vem arrancando tudo junto, aí realmente é, o paciente vai sentir dor com e pode certeza. lesionar a pele, pode lesionar o próprio tecido que está ali formadinho, né? Totalmente irrigado, aqueles Exatamente. arcos vasculares se rompem e a gente Uhum. volta à fase de hemostasia e isso não é legal. É isso aí, Simone. Agora a gente já avançou bastante no nosso horário. Quero Puxa agradecer vida, muito. É, uma pena, porque a gente podia ficar aqui horas conversando sobre isso. Tem muito mais do que falar. Mas eu quero agradecer muito a sua participação. Ela foi muito elucidativa. Todo mundo está elogiando, falando que o tema foi muito bem escolhido, muito bem falado, que você teve uma didática maravilhosa, mandando abraços, vários obrigada, coraçõezinhos. E eu obrigada. quero agradecer muito e estar aqui com você, a oportunidade de ter conhecido você. A Sudeste agradece sempre essa parceria, tá bom? Eu que agradeço, ainda mais uma vez, né, para quem chegou um pouquinho depois. Eu falei no começo que é uma grande honra estar aqui junto com a Sodeste, representando a 3M, né, então representando uma grande indústria, junto com uma associação sensacional com a qual eu me identifico muito já há 21 anos, né, e eu quero dizer que foi um privilégio, né, poder conversar com você, Soraya, é um prazer enorme te conhecer. A gente se conhecia só de WhatsApp e tudo mais, É, mas tenho certeza que terminando essa pandemia, a gente possivelmente se conheça pessoalmente, vai ser um grande prazer. E com eu quero deixar um certeza. recado agora aí, como gerente de especialistas clínicos, líder do time, e todo o time está à disposição para trazer informações científicas para você, para fazer qualificação na instituição que você trabalha, ou para você que trabalha com terapia por pressão negativa e precisa de um treinamento, nós estamos aqui para dar esse suporte. Estamos aqui para que a estomaterapia e outras especialidades relacionadas ao tratamento avançado de feridas sejam é, suportadas, né, no momento que vocês precisam com o nosso conhecimento e que depois vocês possam alçar novos voos sozinhos e que sempre o aumento da prática clínica seja objetivo. É isso aí. A Sobeste agradece a todos os participantes. Nós oscilamos, fomos até quase 80 pessoas que participaram. Uau, que legal. Foi bem legal aqui a participação de todos. Quero agradecer muito que vocês estiveram aqui com a gente nesse final de tarde, início de noite, né? Obrigada a E todos, até pessoal. uma próxima, viu, gente? Obrigada. Tchau, Obrigada a tchau. todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.